E nós estamos recebendo nesta sexta-feira, aqui na Campina Grande FM, o vereador do Podemos, Olímpio Oliveira. Doutor Olímpio, muito boa tarde, bem-vindo à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Satisfação, Lenildo, satisfação, Silas, é uma satisfação plena sempre retornar aos microfones da Rádio Campina Grande FM e participar do programa do nível tão elevado quanto esse que vocês produzem. É uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês. A gente que agradece ao vereador Olímpio. Vereador, vamos começar por uma agenda que foi cumprida em Brasília. A gente tem ouvido algumas pessoas que foram até a capital federal e o senhor esteve também em Brasília apresentando algumas demandas. Que síntese pode fazer dessas demandas que foram apresentadas na capital federal? Olha, foi uma visita muito exitosa, até mesmo porque hoje a estrutura que está imperando no Brasil, ela impõe ao parlamentar e ao prefeito para que ele possa trazer recursos para a sua cidade, tem que ter essa ligação íntima com Brasília, porque com o advento das emendas individuais, chamadas emendas impositivas, há um amplo campo para você fazer a captação de recursos. E acreditando nisso, nós estivemos em Brasília, porque nós começamos a construir essa nossa viagem a partir de Campina Grande. Digo especialmente da relação que nós temos com o deputado Romero Rodrigues, que é o presidente do meu partido, do Podemos. Nós começamos a dialogar com ele a respeito da importância que é para Campina Grande a conquista de um hospital público veterinário. E ele concordou. Ele, desde o primeiro momento, se mostrou muito favorável e eu fiz ver claramente a ele. Nós temos acompanhado mais recentemente, desde 2022, as peças orçamentárias que o prefeito tem mandado para a Câmara, e essas peças orçamentárias fazendo uma previsão invariavelmente de R$1 milhão para a construção do hospital. Só que não se cumpre. E não se cumpre porque tem o orçamento, mas não tem o recurso em caixa. E nós mostramos para ele uma exposição de motivos de que seria a oportunidade de, através do mandato do deputado Romero Rodrigues, se fazer esse aporte de recursos. Ele disse que estaria fazendo esse aporte de recursos, teria até conversado com o prefeito nesse sentido, garantindo também recursos para até a conclusão da obra, e enquanto ele estiver no mandato como deputado federal, também garantindo recursos para o custeio. Então eu estou muito confiante de que dessa vez o Hospital Público Veterinário de Campina Grande vai sair. Nós precisamos dessa comunhão de esforços, né, do deputado Romero Rodrigues com o chefe do Executivo de Campina Grande, para que, enfim, esse sonho tão antigo de todos nós que militamos nessa pauta animal seja conquistado. Tive a oportunidade também de visitar nossos senadores, estive com o senador Efraim Moraes, com o senador Veneziano Vital do Rego, tratando de uma pauta específica, que é a minha preocupação com a acessibilidade em Campina Grande, mas em especial ali no shopping Edson Diniz, o shopping popular Edson Diniz, que não tem acessibilidade. Nós temos uma escada rolante que só sobe, ou só subia, há mais de 10 anos que essa escada ela está desativada. E nós mostramos para ele a possibilidade de se fazer um investimento pequeno, a aquisição de um elevador, que aí dá acessibilidade para o cadeirante, que com a escada rolante, mesmo que conserte a escada rolante, não tem como. É isso. E ele viu com muitos bons olhos, ele disse, olha, se você trouxer um projeto de viabilidade técnica, mostrando que tem condições de se colocar esse elevador, a gente garante o recurso. Isso foi com o senador Efraim Moraes. E da mesma forma, nós conversamos com o senador Veneziano Vital do Rego, ele disse também que estaria disposto a colocar recursos, agora precisava, evidentemente, de ter um projeto técnico e nós estamos trabalhando em cima disso. O caminho agora é qual, nesse caso do elevador? É pedir à prefeitura que desenvolva o projeto técnico? Eu vou fazer um contato já para ter o primeiro momento de conversa com o superintendente o presidente do IPSEM, sim,
o doutor Hermano, porque aquele equipamento é do IPCEM. É, isso. Né? Para ver se ele já tem um projeto nesse sentido. Se não tiver, eu estou disposto, através do nosso mandato mesmo, bancar a confecção do projeto para que a gente possa dar a Campina Grande e aos comerciantes ali estabelecidos essa conquista. Estive também com a senadora Daniela Ribeiro. Né? Nós temos percebido, e assim, há uma preocupação em relação à escalada da violência doméstica em Campina Grande, no compartimento da Borborema. E ela está desenvolvendo um projeto muito interessante, que é um projeto de prevenção, e eu acredito muito na prevenção, chamado Antes que Aconteça. E esse projeto é importante porque ele tem recursos para investimento, na ordem de mais de 300 milhões de reais. E ela, como filha da cidade, né, e como interessada em fazer com que esse programa avance, eu fiz para ela, né, a postulação inicial da gente organizar em Campina Grande o lançamento. Já foi lançado em João Pessoa, com muita aceitação, para a gente fazer o lançamento em Campina Grande. Nós já apresentamos o pedido de uma audiência pública na Câmara para fazer isso. Evidentemente que não acontecerá na Câmara, porque é um tema muito relevante. E também para que ela, dentro daquilo que ela dispõe dentro do programa, ela faça destinação de recursos para Campina Grande ter uma ação concreta desse programa. Ela disse que já estava, inclusive, né, fazendo essa destinação desse recurso e que estaria anunciando em breve. Inclusive, eu vi uma publicação dela numa rede social em que ela fala sobre isso, inclusive ela cita o seu pedido que foi formulado durante essa viagem. Exatamente. Ela recebeu muito bem. Nós temos uma convivência com Daniela do mandato. Isso. Ela foi vereadora aqui em Campina Grande, construímos uma boa amizade. Enfim, a viagem ela foi focada principalmente nessa captação de recursos. Eu acredito que até o final do ano nós já teremos algumas respostas afirmativas e também fizemos uma solicitação para algumas entidades de caridade que nós damos assistência aqui em Campina Grande para que tenha um aporte de recursos das emendas impositivas por parte dos nossos parlamentares. O vereador Olímpio, em relação a essa pauta da causa animal e notadamente a pauta do hospital veterinário, eu vou formular uma pergunta aqui que eu me comprometia inclusive a formulá-la a 3 vereadores, porque o vereador Olímpio esteve em Brasília, aí o vereador Rafafá também esteve em Brasília e não esteve em Brasília, mas a vereadora Valéria Assunção fez alguns movimentos em relação a essa questão da causa animal e a gente costuma tratar as coisas muito abertamente aqui no jornal e eu vou lhe repetir uma pergunta que eu fiz à sua colega Valéria esta semana, participando com a gente. Está tendo uma disputa entre vereadores pela paternidade desse hospital, futuro hospital veterinário de Campina Grande ou não, ou vocês estão trabalhando conjuntamente? Diga pra gente, da parte do vereador Olímpio Oliveira, qual a sua percepção sobre esse tema? Olha, que assim encarar vai ter uma grande decepção, né? Porque esta obra ela não terá paternidade, porque é uma construção coletiva, né? Eu reconheço o esforço da vereadora Valéria, que chega agora na Câmara com muita vontade de fazer, de mostrar o seu trabalho. O vereador Rafafá também colocou, estava presente, essa demanda para o senador veneziano Vital do Rego. E o deputado Romero Rodrigues assumiu o compromisso de se trazer o recurso para Campina Grande, para essa conquista. Mas isso é uma conquista coletiva e que não começa hoje, nem começa pela via política. A mobilização dos protetores dos animais de Campina Grande, isso tem mais de 2 décadas para que nós tenhamos um equipamento de saúde, porque ninguém aguenta mais assumir esse ônus, que é um ônus que tem que ser assumido pelo poder público. Não é barato, Lenildo, você tem um animal em casa, isso. Você sabe, uma consulta veterinária é muito cara. Isso. Se precisar fazer uma internação, eu não divulgo isso porque eu não faço disso cavalo de batalha para campanha. Mas das vezes que eu preciso para fazer a internação de um animal que a gente se depara na rua precisando de um socorro, a diária é caríssima. Medicamentos caríssimos, tudo muito caro. Então nós temos em Campina Grande muitas pessoas endividadas, porque assumem esse ônus que é da prefeitura, e doentes.
pessoas adoecendo porque querem dar uma resposta, pessoas adoecendo porque querem resolver o problema de todo jeito e também se compadecem com a situação dos animais perambulando pela cidade, transformam as suas casas em abrigos e, a partir desse momento, assumem todo o custo, com ração, com medicação, com acompanhamento médico veterinário. A gente precisa definitivamente tirar esse encargo do cidadão, porque não pertence a ele, para que o poder público assuma definitivamente essa demanda, porque o tempo evoluiu. Isso é uma pauta da hora, né? Os costumes mudaram. As pessoas hoje têm um animal, como se chama popularmente um pet, que é um ente familiar. É um ente familiar. Então, não tem como você desconhecer isso. O tempo mudou. Pena que no plano nacional, o governo federal ainda não lançou um SUS animal. Sim. Né? Para que o município tenha condições de fazer o custeio das políticas públicas, fazer a ligação através das rúbricas do orçamento da União para esse tipo de despesa. Prefeito que queira enfrentar essa situação, como o prefeito Cícero Lucena de João Pessoa já faz há um bom tempo, ele vai saber que ou conta com as emendas dos parlamentares federais, ou então vai ter que bancar o custeio com recurso próprio da prefeitura. Mas não tem como você empurrar isso para o cidadão, como está sendo empurrado em Campina Grande há muito tempo. Só para registrar, viu, Silas, que na pergunta que nós formulamos presencialmente aqui, a vereadora Valéria, ela fez uma fala muito parecida com a de Olímpio, dizendo que uma causa dessa dimensão não comporta vaidades pessoais, né? Inclusive reconhecendo que o Olímpio tem, ele falou aí nessa história de 20 anos, ele tem mais de 20 anos de história, inclusive, com essa causa, reconheceu o papel de Olímpio, assim como o Olímpio reconhece o papel de Valéria, e a gente que acompanha sabe que não existe a história de tentar se fazer uma disputa. Na legislatura passada tinha o vereador Janduí, que atuava também na causa animal. O que eu percebo, a gente olhando, acompanhando a Câmara, é que cada um tem um perfil distinto. O perfil de Olímpio é diferente do perfil de Valéria, por exemplo, e cada um acaba muito mais atuando em uma determinada frente que se completa. E me parece que quanto mais gente lutando por uma causa, melhor e fortalece essa causa. É justamente isso, né? Eu iria concluir, e você com muita inteligência faz esse resumo, porque que bom seríamos que tivéssemos 10 vereadores competindo entre si para fazer mais pela causa animal, e não só pela causa animal, por outras causas importantes que nós precisamos da atenção do Poder Legislativo, dos políticos de Campina Grande. Está aí a causa dos autistas, né, sofrendo agora duramente, né, essa ruptura contratual unilateral. Né, o plano de saúde está escolhendo o paciente que ele quer atender. Isso é uma aberração, isso é um absurdo que só acontece no Brasil. Você paga um plano de saúde a vida toda. E caro, né, velho? E caro, a vida toda. Aí quando precisa? E quando precisa, aí, como você começa a apresentar uma demanda para o plano, ele diz, você não é mais um cliente interessante para mim. Verdade. Quer dizer, é aquilo que nós abominamos dentro de temas que tem um impacto na vida pública da cidade, é você querer ganhar dinheiro em cima disso. Só ganhar, sem ter o seu papel social bem definido. Doutor Olímpio, boa tarde, satisfação mais uma vez tê-lo aqui conosco. Eu queria lhe fazer 2 questionamentos. Um chegou através do nosso WhatsApp, aqui é do nosso ouvinte, o Alessandro Souza. Ele está perguntando sobre essa questão do elevador, da instalação desse elevador lá no Shopping Centro Edson Diniz, se isso não poderia ser providenciado através dos recursos que são pagos pelos próprios comerciantes ali no condomínio que se paga, no aluguel que se paga ali daqueles estabelecimentos, se há alguma previsão dessa para a destinação desses recursos. E a minha questão é sobre o fato que a Prefeitura divulgou ontem a realização de uma força-tarefa para a retirada desses animais, principalmente animais de grande porte, que estão sendo vistos e numa frequência muito alta nos últimos dias, perambulando pelas ruas de Campina. O senhor tem legislação acerca dessa temática, o senhor também já atua há muito tempo denunciando esse tipo de situação. Eu queria que o senhor pudesse trazer uma visão atualizada sobre esse aspecto também. Na verdade, Campina Grande sempre teve uma política muito paternalista, né? Esses espaços públicos, geralmente se pensa que
há uma arrecadação estrondosa, por exemplo, dos locatários lá do shopping popular. Eu não afirmo com segurança, até porque eu não tenho esses números. Mas eu acredito que será muito mais útil para a manutenção do equipamento que vai ser colocado lá, no elevador, de que para custear a compra desse equipamento. E aí você realmente, Alessandro, tem muita razão. Uma vez instalado, um equipamento é importante, é vital para o funcionamento daquele equipamento. Eu falo do equipamento comercial. Aí sim, os locatários eles têm que cuidar da manutenção desse equipamento. Em relação a esse anúncio da prefeitura de que a partir de agora estará exercendo uma fiscalização maior sobre os animais que estão perambulando pela cidade, eu acho que isso é fundamental, né? Nós temos aí animais se envolvendo em acidentes, nós temos aí, lamentavelmente, legislações de nossa autoria que impõem até multa para quem assim procede e abandona esses animais nas ruas ou deixam soltos. Tem que ter responsabilidade sobre isso. E é por isso que eu continuo advogando, que é uma lei de minha autoria, a implantação do Registro Geral dos Animais de Campina Grande. O governo federal, este ano, anunciou uma lei, mas não é uma lei muito efetiva, porque é uma lei autorizativa, mas já há mais de 10 anos que nós temos uma lei em Campina Grande que estabelece que todos os animais da cidade devem ser registrados. Para que isso? E se envolvendo no acidente, vocês têm como ligar o animal ao tutor. Sim. A quem deixou irresponsavelmente esse animal na rua. Principalmente esses animais de grande porte. Se utiliza o animal, né, o dia todo, na carga, na carroça, muitas vezes mal alimentado, muitas vezes com uma condição de saúde prejudicada, passa o dia todo trabalhando na carroça. De noite, o que é que faz? Solta nas ruas para esses animais comer vagem de algaroba. Né? E muitas vezes você tem registrado acidentes de motociclistas que não percebem por conta da própria cor do animal. Às vezes está numa rua que não é muito clara e se envolve no acidente. Às vezes o mototaxista ou o motociclista, ele é acidentado, o animal também sofre com isso, e precisa a prefeitura exercer essa polícia que é o que nós temos no nosso código de posturas. Tem que ter essa fiscalização, né? E eu vejo com bons olhos e espero que finalmente nós tenhamos, ao final do mês, a prefeitura dizendo quantas multas foram expedidas através de uma lei que é de minha autoria, que estabelece multa para essa prática, né? Porque tem gente que pensa que maus trato aos animais é só espancar o animal. Exato. Na hora que você deixa ele solto nas ruas, você está maltratando ele também. Olímpio, vamos falar de um tema relativo aqui à IPTU. Hoje a prefeitura anunciou a prorrogação do prazo para o pagamento do IPTU, que vencia hoje o prazo e foi prorrogado até o final de março. Houve um requerimento da sua parte solicitando exatamente essa prorrogação, não foi? Exatamente, Enildo. E eu não fiquei só no requerimento. Nós conseguimos aprovar o requerimento, tivemos a subscrição de todos os vereadores, porque praticamente foi na metade do mês que a impressão do IPTU foi liberada pela secretaria para que o contribuinte pudesse assim fazê-lo. E dando um prazo até o final do mês, praticamente pouco mais de 15 dias, para que ele pudesse pagar em cota única com um desconto de 10%. E nós fizemos a justificativa de que é um tempo pequeno, e é um tempo pequeno atropelado por um carnaval que se tem pelo meio, onde tem um desvio até dos recursos que você tem programado para pagar essas contas. Então, o doutor Gustavo Braga atendeu a demanda, que não é só do vereador Olímpio Oliveira, uma vez que foi assinada por todos os vereadores, mas nós fomos o condutor dessa história. E é importante também dizer, Lenilton, que nós estamos
em vigência, e aí eu falo direto para o cidadão que está nos acompanhando, do IPTU justo. É mais tempo também para você requerer o IPTU justo. Você tem agora mais 30 dias ou 31 dias para fazer esse requerimento. E o que é o IPTU justo? É um instituto que nós criamos agora na reforma do Código Tributário do município, que dá ao contribuinte a possibilidade dele obter um desconto de 5% a cada política pública, a cada serviço, a cada benefício que é negado pela prefeitura na rua que você mora. Digamos o seguinte, você mora numa rua que não tem calçamento. Ora, você vai fazer o requerimento e apresentar à Secretaria de Finanças e você vai ter 5% de desconto, porque a sua rua não tem calçamento. Mas se na rua que você mora não tem calçamento, nem esgoto, nem esgotamento sanitário, aí o desconto já passa a ser de 10%. E se você mora numa rua tão precária que não tem esgoto, não tem calçamento e não tem iluminação pública, já passa para 15%. Então, a rua ela tem 5 benefícios que você tem que estar atento para saber qual desses benefícios está faltando para que você possa requerer. Primeiro, calçamento. Segundo, iluminação pública. Terceiro, água potável, água encanada. Quarto, esgotamento sanitário. E quinto, uma escola ou um posto de saúde até 3.000 metros de distância da tua casa. Faltou um desses benefícios, você tem 5% de desconto. E você pode requerer isso até o dia 31 de março. Mas como é que eu vou fazer? Você pode acessar o nosso site, olimpiooliveira.com, tem o requerimento lá prontinho, você só vai preencher com seus dados e apresentar na Secretaria de Finanças do município. Ô vereador, na semana passada houve uma fala sua na tribuna da Câmara Municipal em Campina Grande. Me parece que em relação às subvenções sociais do município existe, qual é a situação? Um problema de atraso em relação a essas subvenções? Graças a Deus nós conseguimos mais esta conquista. Eu estou empenhado, Lenildo, de fazer o melhor mandato da nossa trajetória política. E assim as demandas, elas se apresentam, nós vamos atrás e queremos estar fazendo esse relato, Silas, daquilo que nós estamos conquistando. Trabalho não falta não, né? Trabalho não falta porque tem muita demanda na cidade, há muita carência na cidade. Você imagina você ter uma instituição de caridade fazendo um trabalho que é típico da prefeitura, que é obrigação da prefeitura, como, por exemplo, tratar de dependência de drogas, dependentes químicos, e você passar 3 meses sem receber, 5 meses, como é o caso, sem receber 1 centavo da prefeitura para fazer esse trabalho. Numa clínica de recuperação, você tem um café da manhã, você tem um lanche às 10 horas da manhã, meio-dia o almoço, por volta das 15 horas outro lanche, à noite o jantar e antes de dormir outro lanche. Você bancando isso 5 meses sem receber 1 centavo da prefeitura. Essa é uma situação de uma instituição ou outra instituição que trabalha com abrigamento de dependência de drogas. Mas tem instituições que trabalham como o GAV, prestando assistências a pessoas com HIV/AIDS. Tem instituições com pessoas autistas, com idosos, pessoas que moram nas ruas e precisam da quentinha para se alimentar. Estávamos há 5 meses sem essas instituições receber 1 centavo sequer. Nós fizemos reiterados apelos, inclusive formalizamos isso por escrito e graças a Deus hoje a prefeitura liberou 3 meses. Estamos agora com outra luta iniciando, que é a edição da Lei das Subvenções para 2025, 2026, 2027 e 2028, porque ainda não chegou. Nós estamos com 2 meses do ano. Então nós vamos lutar para que essa lei chegue e chegue de forma retroativa, porque essas instituições elas não podem perder janeiro e fevereiro. Isso. Né? Porque tem água para pagar, tem luz para pagar, algumas delas têm funcionários que precisam receber o salário, e é um aporte importante que a prefeitura faz para essas instituições, porque está investindo em serviços que ela própria poderia fazer, mas não dá conta de atender. Muito bem, Silas. Vereador Olímpio, eu queria lhe fazer um questionamento de uma situação que aconteceu um pouco mais para trás, que foi a sua visita ao delegado-geral da Polícia Civil,
o doutor André Rabelo, para passar algumas demandas no tocante ao setor de segurança pública. O que é que o senhor pode trazer de resultado dessa reunião com o delegado-geral de Polícia Civil e como é que o senhor tem encarado essa situação no tocante à segurança pública em Campina, já que o senhor é um homem da segurança pública, tem uma atuação reconhecida nessa área de segurança pública, e a sua impressão sobre o atual quadro da segurança aqui na cidade? Olha, o doutor André Rabelo é um colega delegado de Polícia Civil, assim, que tem feito um trabalho brilhante à frente da Delegacia Geral e assim é muito receptivo às demandas que nós apresentamos. Eu tenho uma gratidão eterna ao doutor André Rabelo e ao doutor Jean Nunes, que é o nosso secretário de Segurança, também delegado de polícia. Eu tenho gratidão a essas duas autoridades importantes da segurança pública, como também tenho ao vice-governador Lucas Ribeiro. Através dessas pessoas nós conseguimos tirar um sonho antigo do papel, de 15 anos, que era a Delegacia do Meio Ambiente e de Proteção aos Animais de Campina Grande, que está funcionando. Então a demanda principal que eu fui tratar com o doutor André é para que nós tenhamos mais estrutura nessa delegacia. A delegacia está implantada, mas precisamos de mais policiais, precisamos de alguns equipamentos que são fundamentais, por exemplo, um drone. Porque às vezes você recebe a denúncia que tem um animal que está passando fome, sem água, dentro de um quintal, que alguém colocou aquele animal ali, numa casa que ele tem para alugar ninguém sabe quando, ou para reformar ninguém sabe quando, e que esse animal fica lá sem qualquer assistência. Então, não tem como você arrombar a porta e entrar, porque, infelizmente, é muito complicado isso do ponto de vista legal. Mas com drone tem como você ver como é que está a situação interna ali, como é que está a condição física do animal. E outras questões, por exemplo, um problema muito sério que nós temos em Campina Grande é a questão da perturbação com som alto. Né? Essa perturbação que toma muito tempo da polícia nas ocorrências, principalmente nos finais de semana. Tem coisa pior do mundo que você morar perto de alguém que tem um bar que não tem o discernimento de manter um som ambiente. O som é para a rua toda e é durante a madrugada toda. Então, essa delegacia também ela precisa ter o equipamento para ir fazer a aferição desse som, se está afetando a lei de crimes ambientais, e também colocamos isso. Então, essas demandas que nós colocamos de pessoal e de equipamentos para a delegacia já foram encaminhadas. Eu acredito que agora, com a nomeação desses novos agentes, já recebeu a delegacia um ou dois agentes que irão contribuir nesse trabalho. E também falamos daquilo que precisa ser feito do ponto de vista legal, para que nós possamos ter uma compreensão maior do papel dessa delegacia, a qualificação das pessoas que estão envolvidas não só na delegacia, mas também no Centro Integrado de Comando e Controle, para quando receber uma ocorrência relativa à questão animal, não minimizar essa situação, porque é um crime hoje de médio potencial ofensivo. E muitas vezes há uma certa resistência de se mandar uma viatura, então é preciso estar capacitando esse policial permanentemente. Da mesma forma que nós advogamos a construção de um procedimento operacional padrão, como existe nas ocorrências de violência doméstica, para que nós tenhamos uma atenção maior. Em relação ao resultado da segurança pública Campina Grande, eu posso falar isso com a autoridade de quem foi superintendente de polícia durante 5 anos. 5 anos. Né? Eu tive tempo em Campina Grande, Lenildo, de que nós chegávamos ao final do ano e fazíamos a estatística de quantos assassinatos tínhamos em Campina Grande. Não vou falar CVLI, porque o povo não entende. Não entende. É assassinatos. Quantos assassinatos eu tinha por ano em Campina Grande? 110, 120 assassinatos. E a gente ficava até... rapaz, estamos mantendo aí nesse patamar. Né? Isso hoje em Campina Grande caiu vertiginosamente. Hoje aqui em Campina Grande, por anos,
Eu acredito que nos últimos anos nós não temos registro de 40 assassinatos. Acho que o ano passado foram 38. 38, não tem 40 assassinatos por ano. Certo? Porque isso é o crime que mais afeta a sociedade, que mais atormenta a família. Você perder um ente querido na violência urbana. Os crimes patrimoniais acontecem, mas eu tenho que fazer esse resgate do tempo que nós vivemos e do que nós estamos vivenciando hoje. Há quanto tempo você não tem um assalto a banco em Campina Grande? Há quanto tempo você não tem uma saidinha, um crime de saidinha em Campina Grande? O que acontece em Campina Grande acontece em qualquer cidade desse país por conta da condição estrutural do próprio país, né? E por falta também daquilo que nós tínhamos na nossa geração em casa, que os nossos pais tinham muito cuidado para a gente não se envolver com o vício, né? com o uso de drogas. O que acontece na cidade de Campina Grande hoje do ponto de vista patrimonial, é alguém que está tentando arranjar dinheiro para sustentar o seu vício, que não se resolve só com polícia, isso. A gente precisa ofertar a esse exército todo que está nas ruas aí, dependente de drogas, a oportunidade de uma recuperação, a oportunidade de ter uma atividade útil. Então essas pessoas, elas se tornam dependentes do crack e de outras drogas e não tem dinheiro para sustentar esse vício. Então vai tomar celular, roubar fiação, cabeamento de fios na cidade. Roubaram essa semana passada a imagem de uma santa. Né? Uma violência terrível isso contra a fé das pessoas da cidade. Então, esse dinheiro ele está sendo tirado de lá para, infelizmente, comprar drogas. Né? E o país aí a gente fala enquanto governo federal, enquanto Supremo Tribunal Federal, insensível a tudo isso, né? Flexibilizando as leis, num país que a porta é escancarada para você consumir drogas, se dopar, se tornar dependente, mas na hora que você diz eu quero ajuda, as portas estão fechadas. Não dá para você conviver e achar que é normal. Um país como a semana passada, eu fui duramente criticado na minha rede social, porque eu coloquei esse pensamento e eu não tenho receio de reiterar esse pensamento, porque é nisso que eu acredito. Um país que diz que a partir de agora você pode estar com 40 gramas de maconha e você está na condição de usuário. Sem dizer o local que você se encontra, se é na porta de uma escola, se é numa balada. O que é que você está fazendo com esses 40 gramas de maconha que, se você quiser, faz 40 baseados. Mas se você quiser fazer mais fininho, você faz 70, 80, 100 baseados. E você, abordado na rua com essa quantidade de maconha, você só vai ser cumprimentado pelo policial e dizer, pode ir embora, porque nós não podemos fazer nada. E na hora que se faz isso, Lenildo, não diz onde é que você vai comprar. Sim. Onde é que você vai comprar? Você vai comprar no supermercado? Você vai comprar numa farmácia? Então quem é que sai fortalecido com a medida dessa? O tráfico de entorpecente. Porque você está agora dando àquele adolescente que tinha o freio inibitório de ir comprar uma droga na boca de fumo, porque você estava cometendo um crime. Não, agora deixou de ser crime. É uma infração administrativa. Como você faltar 3 dias ao trabalho, é uma infração administrativa. Então, para o adolescente, quem tem filho adolescente sabe o que é isso. Você dizer a ele, meu filho, isso não está certo, isso não é bom para você. Isso pode desencadear uma dependência. Aí ele vai dizer, pai, é como a cerveja que o senhor está bebendo, é a mesma coisa. E de fato é. Só que o governo federal traduz isso de outra forma. Não é como uma cerveja, não é como o tabaco, um cigarro careta. É como um refrigerante. É a mesma coisa que você comprar um refrigerante. Passa a ser. E o que me deixa indignado é que o governo que escancara essa porta, ele não dá uma opção sequer para quem quer sair das drogas. Não, mas tem o CAPS,
tem um CAPES, pode ir no CAPES, vai lá para você ver se você consegue uma vaga assim tão fácil quanto você está precisando. Vai lá olhar se não tem uma demanda reprimida que não cabe num caderno. Então são essas coisas que eu continuo questionando, porque eu questionava há mais de 20 anos. E eu não mudei a minha percepção a respeito disso. Vereador Olímpio Oliveira, registrar aqui no final da entrevista a mensagem do advogado Marcelo Eduardo, elogiando aqui a participação do vereador. O Davi Lima mandou uma mensagem aqui dizendo que ano passado ele pagou IPTU de 3 imóveis e quando foi puxar esse ano, mostrava que não havia sido pago. Ele está dizendo muito desorganizada a prefeitura. Agora ele vai procurar os comprovantes para poder tentar provar e fez o pagamento do IPTU. Não é a primeira vez que eu recebo essa reclamação. É algo importante para a gente poder, inclusive, ouvir a Prefeitura de Campina Grande. Quem está na audiência é o nosso amigo Vinícius. Ele só vai quando é num canto ali, em outra entrevista. Aqui ele não vem, não. Ele nunca aparece. Né? Não é, rapaz. Não sei porquê. Também não sei, viu? Essa dificuldade não aparece. de relacionamento. Isso é uma questão de ordem pessoal, eu acho, vereador. Eu acredito que há alguma... Mandar um abraço para o amigo Vinícius, que está na audiência. Vereador Olímpio Oliveira, muito obrigado pela sua participação e a gente espera de volta aqui na Campina FM em breve. Eu agradeço, Lenildo. E essa questão do IPTU em Campina Grande, eu percebo que a Prefeitura de Campina Grande, o que ela pode colocar de entrave, de empecilho, para você pagar, não só o IPTU, mas os seus impostos. Rapaz, o contribuinte é para ser recebido com tapete vermelho. Exatamente. Não é, você dificulta essa situação que o doutor Marcelo colega... Sim, o Davi. Davi, né? Isso. Coloca para você. Eu estive essa semana na Secretaria de Finanças, fui abordado pelos 3 contribuintes. Isso. Estou aqui para resolver, porque eu paguei e está dizendo que eu não paguei. Né? Essa questão de ter abolido o boleto físico, rapaz, isso tem prejudicado muito, principalmente quem não tem acesso a essas tecnologias. Infelizmente, se pensa que toda cidade, todo mundo tem um computador em casa, tem um celular na palma. Essa não é a realidade de Campina Grande. Precisa cobrar com eficiência, mas também tratar bem o contribuinte na hora que ele procura para pagar os seus impostos. Agradeço demais, Lenildo, a você, ao Silas. Eu sei que eu estou falando para um público altamente qualificado que acompanha vocês. Tenho notícia disso todas as vezes que passo por aqui. Tenho essa repercussão. E o nosso mandato é isso, né? Construção de pautas importantes, relevantes. Espero do vereador Olímpio estar apresentando dia disso, dia lilás, dia vermelho, dia azul, voto de parabéns para isso, para aquilo outro. Homenagem nós fazemos a pessoas ilustres com nome de rua, fazemos. Até mesmo porque um nome de uma rua fala muito mais para quem está vivo do que para quem morreu. Isso. Né? Para dizer, ali é um exemplo a ser seguido. Mas enfim, é esse nosso empenho, e digo mais uma vez, eu estou empenhado em construir o melhor mandato da nossa trajetória política e quero a sua ajuda para fazer mais e melhor para Campina.